Olá pessoal, tudo bem? Enfim, chegamos à nossa última aula do curso. Nossa aula 27, momento 8. Eu agradeço a atenção de todos vocês, obrigado para quem teve paciência com as minhas aulas. Então eu fico na torcida, esperando que todos sejam aprovados. Aí eu separei as melhores questões para essa aula final. Fique calmo durante a prova, ok? Então nós vamos começar agora o aulão final, aula 27. Então ele será um simulado e esse é o nosso último momento, o oitavo momento. Pessoal, então eu coloquei isso aqui primeiramente, né, nessa revisão final, porque se caso a Fundep cobrar alguma alteração que teve no ECA, as 4 alterações que teve são essas aqui. A instituição da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, na Lei 13.798, de 3 de janeiro de 2019. A segunda alteração foi a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, na Lei nº 3.812, de 16 de março de 2019. Na terceira, a mudança na idade mínima para que uma criança ou adolescente possa viajar sem os pais ou responsáveis e sem autorização judicial, passando de 12 para 16 anos na mesma lei. Lei número 13.812. Então, o quarto ponto modificado aqui é a mudança na lei sobre reeleição dos conselhos tutelares, que agora podem ser reeleitos por vários mandatos consecutivos. Uma vez era apenas uma vez, na Lei 13.824. Então, essas são as 4 alterações que teve no ECA. A Mônica fala assim por Cebolinha: adolescente Cebolinha, ele quer dizer rapazinho. Eu já sou adolescente, Franjinha. O Cebolinha fala com Franjinha. Não, Cebolinha, você é criança. Ele ainda faz xixi na cama. Então isso foi uma brincadeira para a gente discutir a questão da idade, né, da pessoa quando ela é adolescente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente é a pessoa que tem... Então, olha, ITA, até 11 anos da idade, não. Até 20 anos completos, também não. Entre 12 e 18 anos da idade, letra D, entre 12 e 21 anos da idade, entre 11 e 15 anos da idade, então a opção correta é a letra C, entre 12 e 18 anos de idade. Segundo a Convenção da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, os Estados partem condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças. Para esse fim, cada Estado parte compromete-se a não efetuar ato ou prática de discriminação racial praticada por uma pessoa ou organização qualquer. A tomar as medidas eficazes, a fim de rever as políticas governamentais nacionais e locais, e para modificar, abrogar ou anular qualquer disposição regulamentar que tenha como objetivo criar a discriminação ou perpetrá-la onde já existir, a adotar as medidas legislativas, proibir e, por fim, a discriminação racial praticada por pessoas, por grupos ou organizações. Favorecer, quando for o caso, as organizações e movimentos multirraciais e outros meios próprios e eliminar as barreiras entre as raças e desencorajar o que tende a fortalecer a divisão racial. Os Estados partem comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica. Assim, a todos os cidadãos devem ser garantido: 1. Direito de um tratamento diferenciado perante os tribunais ou outro órgão que administre justiça, direito à segurança ou à proteção do Estado contra violência ou lesão corporal comprometida, seja por funcionários de governo, seja por qualquer indivíduo, grupo ou instituição. 2. Direito de participar das eleições, votar e ser votado, de acordo com o sistema de sufrágio universal, e igual direito de tomar parte no governo, assim como na direção de 2 assuntos públicos, em qualquer grau
e o direito de acesso, em igualdade de condições às funções públicas. 3. Direito de circular parcialmente e de colher residência dentro das fronteiras do Estado. Direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e de retornar ao seu país. 4. Direito de uma nacionalidade, direito de casar-se e escolher o cônjuge, direito tanto individual quanto coletivo à propriedade. 5. Direito ao trabalho, a escolha do trabalho, a condição equivalentes e satisfatórias do trabalho, a proteção contra o desempregado, a um salário igual para um trabalho igual e a uma remuneração equitativa e satisfatória. Está correto apenas o que se afirma em letra D, 2, 4 e 5. A obrigatoriedade de inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica trata-se de decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive formação de professores. Como esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar-se devidamente a história e a cultura de seu povo, buscando reparar danos que se repetem há 5 séculos, a sua identidade e a seus direitos. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e da cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos, atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. É urgente que professores, gestores e todos os que fazem parte do contexto escolar tenham, em sua formação, condição para o trabalho pedagógico com toda e qualquer expressão de diversidade cultural. Cabe a todos que educam exigir a educação para a diversidade, reconhecendo as alteridades presentes nas relações étnico-raciais, além de pensar nos grupos que foram e são excluídos da sociedade. Sabendo desses princípios, é correto afirmar. Letra A. A reeducação das relações étnico-raciais, a partir da Lei 10.639, de 2003, e de suas diretrizes curriculares nacionais, para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, diz da responsabilidade das instituições públicas de ensino da educação básica em sua prática, acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira, bem como de fiscalizar os cursos de formação docente, já que as práticas dos futuros professores serão importantes para a materialidade da lei. Item B. Assumir a responsabilidade para a promoção das relações étnico-raciais no Brasil implica o compromisso a favor da igualdade, já que todos os seres humanos são iguais. O compromisso com o diálogo com o entorno onde se encontra a escola, o compromisso com a formação de cidadãos críticos e que sejam capazes de compreender as relações étnico-raciais de que fazem parte, ademais, a educação das relações étnico-raciais demanda professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e o compromisso social para diferenciar positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimentos étnico-raciais. O discurso histórico carregado de estereotipo e preconceito criou a desigualdade entre negros e brancos. A necessidade de domínio sobre os negros, com o objetivo de colonizá-los, enraizou um ocultamento sobre a vida social e histórica desses grupos humanos. Por isso, a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira na educação básica provoca bem mais do que a inclusão de novos conteúdos. Exige-se repense em relações étnico-raciais, sociais e pedagógicos, elaboradas pelas escolas, sejam elas públicas ou privadas. Letra D. O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana deve contribuir com a desconstrução de distorções em relação às populações africanas e a seus descendentes, como no caso dos cidadãos negros. Por isso, a importância de considerar apenas a história de tempo presente, já que o passado ficou marcado por sofrimento, subjugação e exclusão,
Assim, é o único meio para que a educação das relações étnico-raciais e o reconhecimento e valorização da identidade histórica e cultura dos afro-brasileiros, a garantia dos direitos de cidadãos, o reconhecimento e a valorização das raízes africanas, indígenas, europeias e asiáticas. ITR. E ampliar os conteúdos curriculares e escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Cabe às escolas incluir-se na grade curricular estudos e atividades que proporcionem diariamente as contribuições histórico-culturais dos povos de raiz africana e afro-brasileira. O discurso histórico carregado de estereotipo e preconceito criou a desigualdade entre negros e brancos. A necessidade de domínio sobre os negros, com o objetivo de colonizá-los, enraizou um ocultamento sobre a vida social e histórica desses grupos humanos. Por isso, a obrigatoriedade do ensino na história da África e afro-brasileira na educação básica provoca bem mais do que a inclusão de novos conteúdos. Exige-se que se repensem relações étnico-raciais, sociais e pedagógicos elaboradas pelas escolas, sejam elas públicas ou privadas. Então a opção correta é a letra C. Arroio, ao discorrer sobre a política da educação integral e integrada, explica que uma visão negativa persistente na escola e na gestão escolar ainda precisa ser superada. Ele aponta que um risco que a educação integral e integrada corre é o de perder seu significado político ao se limitar a uma oferta de mais tempo na mesma escola, ou mais um turno extra, ou mais educação no mesmo tipo de educação. Sobre a política de educação integral e integrada, analise as asserções a seguir. 1. A educação integral e integrada, na educação básica assegurada jornada escolar igual ao superior a 7 horas diárias ou 35 semanas durante o período letivo. 2. O decreto reconhece e valoriza a diversidade das populações do campo quilombola, indígena e situação de interância e estimula a gestão democrática e a articulação entre a educação básica e o ensino superior. 3. São princípios da educação integral e integrada: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, valorização do profissional da educação, vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais, singularismo de ideias de concepções pedagógicas. 4. Um dos objetivos da educação integral é fortalecer a rede de educação profissional com vistas ao aumento da escolarização e à melhoria de qualidade da formação de jovens e adulto trabalhador, tendo como centralidade o estudante, considerando como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia. 5. É competência da Secretaria Municipal de Educação tomar as providências para ampliação gradativa da educação integral e integrada na rede de ensino, considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e nos demais instrumentos legais. Está correto apenas que se afirma em letra D, 3 e 5. Numere a segunda coluna conforme a coluna 1. Levando em consideração os recursos de acessibilidade que o estudante com necessidades educacionais especiais precisa ter, com a adaptação no seu currículo, garantindo-lhe o direito à aprendizagem e afetividade na vida escolar. Então, nós temos a coluna 1, que é o tipo de aluno NEE, que é 1 aluno surdo, 2 aluno cego, 3 aluno superdotado, 4 aluno com transtorno do espectro autista, 5. Aluno com deficiência intelectual. 6. Aluno com paralisia cerebral. Coluna 2. Recursos necessários. Então, nós vamos associar a primeira de acordo com a segunda. Nós temos ali, rotina diária organizada, agenda com esquema de aulas, com símbolos ou desenhos, ordem claras e cartões de comunicação. Teclados especiais, programas para uso no computador, como instrumento para escrever, tesoura adaptada, engrossador e material pedagógico adaptado. Material pedagógico adaptado para facilitar sua compreensão material concreto, para auxiliar na matemática, adaptações curriculares nas provas e no material da aula.
Uso de tecnologias computacionais, softwares educativos, enciclopédias digitais, jogos pedagógicos e simuladores. Aprendizagem de português como segunda língua e aprendizagem da Libra como língua materna para aperfeiçoar. Recursos didáticos em alto relevo, regrade e punição, recursos ópticos e programas leitores de tela. Então a sequência correta de cima para baixo é a letra. A sequência correta de cima para baixo é letra B, 4, 6, 5, 3, 1 e 2. Então a resposta correta, letra B. De acordo com Vasconcelos, projeto político-pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição nesse processo de transformação. Diante do texto, analise as acessões a seguir. 1. O projeto político-pedagógico está relacionado com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis: na organização da escola como um todo e na organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando preservar a visão de totalidade. Por quê? 2. O projeto político-pedagógico, sendo a sistematização de um processo de planejamento participativo, substitui o regimento escolar e dá o devido suporte para a elaboração dos planos de ensino e dos planos de aula. É correto o que se afirma em letra E. 1 é uma proposição verdadeira e 2 é uma proposição falsa. O projeto político-pedagógico de uma unidade de ensino deve ser elaborado e atualizado em conformidade com a legislação, assegurada a participação de todos os segmentos representativos da escola, com assessoramento do Serviço de Inspeção Escolar e equipes pedagógicas central e regional, e aprovado pelo colegiado de cada escola, implementado e amplamente divulgado na comunidade escolar. Considerando o tema elaborado e o contexto em que se insere, é correto afirmar: item A. O calendário escolar elaborado pela escola, em acordo com as normas específicas, publicado anualmente pela Secretaria de Estado de Educação, é parte integrante do projeto político-pedagógico. Letra B. O plano de intervenção pedagógica elaborado anualmente pela equipe pedagógica da escola é parte integrante do projeto político-pedagógico da escola. Letra C. O projeto político-pedagógico deve privilegiar a participação dos coordenadores e professores em detrimento da participação dos demais membros da comunidade escolar. Letra D. O projeto político-pedagógico é um documento construído pelos professores e tem como característica principal explicitar os processos de avaliação. Item E. O projeto político-pedagógico é um instrumento teórico-metodológico que representa o ideário de uma instituição e tem como objetivo privilegiar os processos de subjetivação coletiva e o saber sistematizado. Então, a resposta correta é a letra B. O plano de intervenção pedagógica, elaborado anualmente pela equipe pedagógica da escola, é parte integrante do projeto político-pedagógico da escola. A organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação de Minas Gerais regulamenta-se pela Resolução 2197/2012. Estabelece princípios éticos, políticos e estéticos que deverão ser adotados para nortear as ações pedagógicas nelas desenvolvidas. Sobre o processo de avaliação, esse documento estabelece: 1. A avaliação da aprendizagem dos estudantes será realizada pelos professores em conjunto com toda a equipe pedagógica da escola e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, prevalecendo os aspectos quantitativos da aprendizagem do estudante sobre os qualitativos. 2.
A avaliação da aprendizagem deverá prover obrigatoriamente intervenções pedagógicas ao longo do ano letivo, para garantir a aprendizagem no tempo certo e assegurar tempos e espaços diversos para aqueles com menor rendimento, para que tenham condições de ser devidamente atendido. 3. A avaliação da aprendizagem dos estudantes será contínua, cumulativa, diagnóstica e possibilitar a aceleração de estudos para aqueles com distorção idade-série e para aqueles que tiveram frequência superior a 75% no final do ano letivo. 4. As formas e procedimentos utilizados pela escola para diagnosticar, acompanhar e intervir pedagogicamente no processo de aprendizagem dos estudantes devem expressar com clareza o que é esperado deles. Em relação à sua aprendizagem e ao que foi realizado pela escola, devendo ser registrado para subsidiar as decisões e informações sobre sua vida escolar. 5. No caso de desempenho satisfatório dos estudantes e de frequência inferior a 75% no final do período letivo, a escola deve usar o recurso de reclassificação para posicionar o aluno no ano seguinte do seu percurso escolar. Está correto apenas que se afirma em letra A, 2, 4 e 5. A Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação PNE. Considerando a concepção presente no texto, analise as afirmativas a seguir. 1. A BNCC reconhece que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender que esse desenvolvimento é linear. 2. A dimensão conceitual da BNCC permite que os estudantes desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos e os presentes nas suas situações cotidianas. 3. A noção de competência é definida na BNCC como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 4. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDBN orienta a definição das aprendizagens dos conteúdos mínimos a serem ensinados na proposta da BNCC. Está correto apenas o que se afirma em. Então está correto apenas o que se afirma na letra E, 2 e 3. O atendimento especializado AEE é o conjunto de atividades e recursos de acessibilidade com objetivos pedagógicos, organizados institucional e continuamente para atender aos estudantes com algum tipo de necessidade especial escolar. Quanto ao AEE, Atendimento Educacional Especializado, analise as afirmativas a seguir e identifique-as com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas. O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso à participação dos estudantes, atender às necessidades específicas do público-alvo da educação especial e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltados a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização dos estudantes com deficiência, mas não dos transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência intelectual deve permitir que esse aluno saia de uma posição de não saber para se apropriar de um saber que lhe é próprio, ou melhor, que ele tem consciência de que o construiu. Outra questão, o atendimento educacional especializado existe para que o aluno possa aprender o que é diferente dos conteúdos curriculares do ensino comum, exceto
o que é necessário para que possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência. A sequência correta de cima para baixo é a letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, pessoal, nós chegamos ao final deste curso. Tenha uma boa prova neste domingo e estamos torcendo pela sua aprovação. Tenha muita calma e concentração na hora da prova, que tudo dará certo. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou torcer muito para que todos sejam aprovados e nomeados. Então eu agradeço a todos vocês, tenham uma boa prova. Até mais.